Pois bem, é isso. Então, a gente está em meio a uma prova aí, tá bom? Então, eu vou começar um assunto que a gente ainda não trabalhou, porque na semana passada a gente já fez a revisão sobre o que iria cair na prova, né? Pra galera do segundo ano aí vai ver que já é um assunto que é batido. Para quem assistiu a última live, tá tudo tranquilo, assim, a prova tá bem fácil. Né? E pra galera do primeiro ano também, acho que a última live ela deu uma clareada aí no assunto, beleza? Então vamos lá, vamos fazer o seguinte. Eu vou só me organizar aqui. Vamos ver, vamos ver. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela. Pronto. Gente, vocês estão conseguindo enxergar aí? Sim. De boa. Mundo Cristão. Estão vendo aí? Beleza, né? Beleza. Certo. Então vamos lá. Primeira coisa, bom dia a todos. Para quem ainda não vi, eu vou tirar aqui o bichinho para mostrar aqui, para não precisar. Deixa eu ver se eu mostro. Vou deixar só isso aqui mesmo, tá? Então é o seguinte. Hoje a gente vai falar de um assunto chamado. Quer dizer, é um assunto bem importante para a gente entender como é que se dá esse processo da perspectiva social e cultural durante a Idade Média, tá bom? Lembrando que a gente já falou do Império Romano, já falamos do Império Bizantino, já falamos também do islamismo, certo? E agora a gente vai falar deste que é a religião que mais tem adeptos no mundo, que é a religião cristã, certo? Então, o mundo cristão, ele é muito importante para a gente entender várias coisas do que acontece hoje, tá? E é exatamente por isso que a gente está estudando isso, para a gente ver, tentar fazer uma análise do que a gente sustenta até hoje, de uma perspectiva que foi criada e foi trazida para nós durante a Idade Média, né? Então, é super importante a gente entender essa perspectiva do mundo cristão, para a gente entender, inclusive, várias coisas que acontecem conosco hoje. É por isso que a gente estuda história, senhores, né? Ninguém aqui vai estudar história só para falar do passado, e eu já falei isso para vocês desde o primeiro dia de aula, né? A gente estuda essas perspectivas principalmente para a gente entender o que está acontecendo hoje, né? E a partir dos aprendizados que a gente tem, a gente tenta projetar um novo futuro para a gente, né? Obviamente, partindo do pressuposto de que os erros, do passado, eles não deverão ser cometidos, tá? Bom dia, Ellen. Deixa eu ver aqui. Gente, vocês provavelmente vão estar escutando alguma coisa aí. É a minha esposa que está lutando com meu filho ali, tá bom? Eu vou só ver um negócio aqui rapidão. Vamos lá. É o seguinte, minha gente. Tá todo mundo aí, gente? Tá todo mundo aí? Sim. Beleza, vamos lá. Mundo cristão, igreja católica. É óbvio. Quando a gente fala de mundo cristão, eu estou falando de Cristo, né? Então, Jesus Cristo, que é o profeta, o grande profeta da religião católica, tá? Só lembrando, no islamismo, quem é o profeta? Maomé. Maomé. No judaísmo, quem é o profeta? É
Abraão. Abraão, boa garota. E no cristianismo, você tem Jesus Cristo, tá bom? Numa ordem cronológica, você tem primeiro o judaísmo, depois você tem o cristianismo e por último você tem o islamismo, certo? Então, quando a gente fala de religião católica, a gente precisa lembrar que Jesus Cristo, certo? Ele é o grande profeta dessa religião católica. Depois, há algumas cisões, algumas mudanças, né? E daí, depois da Reforma Protestante, surge o movimento protestante, beleza? Com várias religiões que protestam, na verdade, a doutrina social da Igreja Católica, a doutrina social e cristã da Igreja Católica, certo? Então, a Reforma Protestante, ela, por exemplo, ela surge aproximadamente 1.500, 1.600 anos depois da Igreja Católica, né? Então, já é um movimento mais recente, tá? É importante a gente dizer o seguinte, que existem algumas perspectivas que a gente vai trabalhar aqui nesse mundo cristão que são importantes para a gente entender como é que se desemboca isso hoje, né? A questão da religiosidade hoje. Galera, é aqui, nesse momento na Igreja Católica, certo? Nesse momento, que a gente tem uma série de perspectivas sociais que nos trazem aonde nós estamos. Então vamos lá. Primeiro ponto, eu quero destacar com vocês é a influência grega, tá? A influência grega. Espera aí, rapidinho. Acho que vai ficar assim mesmo. A influência grega. Vamos lá. O que a gente pode pensar dessa questão da influência grega na Igreja Católica? Eu acho que eu já tinha explicado isso aqui para vocês, mas eu vou falar novamente. O que acontece? Nós temos... A gente estudou Grécia e estudamos Roma, não foi isso? Primeiro e segundo ano, não foi isso? Estudamos Grécia e Roma, certo? Sim. Certo. Quando a gente falou de Grécia, a gente falou da religiosidade grega. Vocês lembram disso? Sim. Sim. A religiosidade grega, ela misturada com a filosofia grega, ela acaba sendo uma grande influência para a Igreja Católica, né? Uma grande influência para a Igreja Católica. Por quê? A igreja, existe o nascimento de, né? Jesus Cristo nasce, né? Naquilo que a gente chama de século I, né? E aí você tem o anúncio de Jesus Cristo, os apóstolos saem para anunciar Jesus Cristo, né? E aí esse processo ele dura muito tempo, né? Então, o que acontece? Até que a Igreja Católica consiga adeptos, ela precisa não quebrar muito com aquela doutrina de religião, com aquela perspectiva de religião que já se apresentava para o mundo. E até então, a perspectiva religiosa que se apresentava para o mundo mais fortemente era a religiosidade grega, né? Onde você tinha Zeus, onde você tinha os deuses para causas específicas, né? Você tinha os semideuses, enfim, você tinha uma série de personagens na religiosidade grega que já faziam parte do cotidiano europeu. Então, qual foi a grande sacada da Igreja Católica nesse momento? Era olhar para isso e tentar não quebrar isso de primeira. Então, eles usaram um pouco dessa religiosidade grega e meio que transformaram para a Igreja Católica para conquistar adeptos, né? Por exemplo, é como se tu tivesse, sei lá, é como se tu tivesse um carro, ou por exemplo, sei lá, é como se tu tivesse num Fusca 1982, né, todo quebrado, e de repente tu fosse para uma Land Rover. É uma diferença brutal, né? Então, o cara ele fica assim, ele fica abismado quando você sai de uma coisa que tipo é muito inferior ou muito diferente, né? Há uma estranheza nisso, certo? Quando você sai, por exemplo, de um país muito pobre para um país muito rico, você se choca, né? Então, o que a Igreja Católica fez? Ela tinha que conquistar adeptos, mas ela não tinha como falar de religião chocando muitas pessoas. Então, o que ela fez? Vamos entender isso aqui. Ela usa dessa perspectiva da religiosidade grega e ela chama o ser divino de Deus. É parecido com o que na Grécia?
Diga. Fale aí para mim. Com Um Zeus. Um Zeus. Pode repetir. Ah, foi mal. Um Zeus. Então você tem Deus, que é parecido com a ideia de Zeus, certo? Aí o que eles fizeram? Né? Na igreja na religiosidade grega, você tem os deuses das causas específicas, não é verdade? Você tem Atena, que é a deusa do amor. Você tem Ares, que é o deus do submundo, deus do inferno. Poseidon, que é o rei das águas. Você tem Apolo, que é o deus do trovão. Enfim, você tem vários deuses aí, certo? Então, o que acontece? Quando os gregos, por exemplo, iriam pescar, eles rezavam para quem? Para Poseidon, né? Para que Poseidon protegesse eles e tal. E aí, qualquer coisa que acontecia, por exemplo, uma tempestade muito forte, né? Foi Poseidon que mediou todo aquele espaço ali, né? Toda aquela situação. Na Igreja Católica, galera, eles fizeram a mesma coisa, só que com os santos, certo? Só que esses santos, eles são pessoas que viveram na terra, eles eram terrenos, eles não eram deuses. Eles só eram santos que militavam por causas cristãs, certo? Então, todos os santos, eles eram católicos e, de alguma forma, eles professaram a fé em ações terrenas, certo? E, a partir daí, eles foram colocando causas específicas para os santos. Santo Antônio é o deus o quê? Qual é a causa que defende o Santo Antônio? É o deus casamenteiro, não é isso, minha gente? Vocês sabem disso? Eu tô sozinho. Eu tô sozinho, gente. Ah, não, tem São José de Ribamar também. São José de Ribamar. Tem vários santos, pô. Tem vários santos, né? Tem vários santos que refletem causas específicas. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Então, Peraí, deixa eu tirar isso aqui. Certo? Então, para não diferenciar muito da perspectiva grega, eles colocaram os santos para ser uma espécie de canal entre Deus e o homem, tá bom? Então, de onde vem essa influência, essa ideia dos santos da Igreja Católica? Vem muito dessa influência grega, tá? Uma outra coisa extremamente importante, galera, é a questão da conversão dos povos bárbaros, certo? Por quê? A gente estudou o Império Romano. Qual foi uma das causas para o fim do Império Romano? Diz aí rapidão, vamos lá. Essa aula tá muito aziada. Bora. Diz aí. Como é, macho? Repete aí. Uma das perspectivas para o fim do Império Romano. Uma das causas do fim do Império Romano. a invasão dos povos bárbaros. Invasão dos povos bárbaros. Foi Isabela que falou? Ellen. Ellen, muito bem, Ellen, muito bem, Ellen. Então, a invasão dos povos bárbaros foi uma das perspectivas que acabaram com o Império Romano, que destruíram o Império Romano. Só que esse Império Romano ele precisava se reerguer. E aí, converter os bárbaros ao catolicismo foi uma estratégia extremamente interessante, certo? Para que eles reconhecessem aquele império como um império cristão e, a partir daí, se estabilizasse a questão das invasões dos povos bárbaros. Beleza? Então, a influência grega, a conversão dos povos bárbaros que uma vez invadem o Império Romano é extremamente importante para a manutenção do catolicismo na igreja, em Roma ou na Europa Ocidental nesse momento. Beleza? Então vamos lá. Outra característica, a Igreja Católica ela só passa a ser a igreja oficial de Roma no século III, galera, depois de Cristo. Ou seja, do nascimento de Cristo, certo? Passados-se 300 anos, os cristãos eram perseguidos, certo? Os cristãos foram perseguidos durante 300 anos, até que a Igreja Católica fosse considerada como a igreja oficial de Roma, certo? Então, esse processo ele não acontece de um dia para o outro, tá bom? Até como quando eu falei da influência grega, por exemplo, não foi um cara da Igreja Católica que pensou assim, vamos fazer igual aos gregos e vamos botar um santo para casa. Não.
Isso daí vai acontecendo durante muito tempo. Na história, tudo acontece dentro de um prazo muito longo, tá bom? A gente está aqui só para tentar sistematizar isso. Mas esse processo, por exemplo, ele dura 300 anos, tá bom? Uma outra perspectiva, o pensamento social e cultural. Cara, essa herança, ela nos traz aqui até hoje. Ah, professor, mas eu sou protestante, eu não tenho nada a ver com isso. Muito pelo contrário, você tem tudo a ver com isso. Porque a raiz da igreja protestante está na igreja católica, quer você queira ou não. O princípio do cristianismo está na igreja católica, certo? Então, quando a gente for ver algumas perspectivas, vocês vão ver que tem muita coisa que se bate. Por exemplo, uma doutrina que serve tanto para o protestantismo quanto para o catolicismo. Você não pode fazer sexo antes do casamento. Isso é condenado tanto pela igreja protestante quanto pela igreja católica. Professor, na igreja católica é assim também? Sim. A questão é que na igreja católica, por exemplo, você não tem uma questão da disciplina, né? Você não tem um negócio muito mais forte, pesado, assim, tipo, você vai, né, ter que ir para a disciplina. Na igreja protestante isso é levado assim muito mais pesado. Mas no documento da igreja católica diz que você só pode fazer sexo depois do casamento. O sexo ele não pode servir para o prazer apenas, certo? Então isso é tratado muito sério, tanto da igreja protestante quanto da igreja católica, certo? Então, tem várias outras coisas, por exemplo, a questão da prática homoafetiva, né? Da prática homoafetiva. A igreja católica, né? Agora tem mudado um pouco com a figura do Papa Francisco, né? Que ele já tem se pronunciado, mas antigamente era a mesma coisa, assim, não podia, porque não podia, porque não podia e não pode, certo? A partir de preceitos da Bíblia, enfim, certo? Então, tem muita coisa em comum, mas muita coisa em comum mesmo, certo? Muita coisa em comum. Mas depois a gente vai estudar isso separadamente. Então, vamos lá. Esse pensamento social e cultural, cara, da nossa sociedade, ele está extremamente ligado à perspectiva da Igreja Católica, da religiosidade cristã, tá bom? E eu diria até política, porque depois a Igreja Católica começa a influenciar muitas pessoas, eu vou já dizer como, né? A partir de tudo isso que eu já citei, a Igreja Católica, o que ela fez? Ela começou a oferecer bens em troca de salvação, né? O que acontece? Na verdade, desculpa aqui, eu acho que o termo ficou errado, né? Não é oferecer bens em troca de salvação. Ela começou a receber bens em troca de salvação, essa que é a grande verdade, né? Então, para conquistar a salvação, você precisa dar algo para o reino de Deus, para a construção do reino de Deus. E aí você será abençoado, certo? Até hoje isso acontece, senhores. Acontece ou não acontece? Na igreja protestante, por exemplo. Sim ou não? Vocês nunca viram pastor ou padre hoje pedindo dinheiro para fazer alguma coisa e dizer, por exemplo, que Deus vai abençoar por causa disso ou daquilo? Sim ou não? Sim. Gente, Tem muitos pais que abusam disso, né? Também. Exatamente. Muito bem colocado, Kaique. Há espaços em que isso é feito de forma abusiva, tá? Eu não vou citar aqui pastores e padres que eu conheço para não causar nenhuma espécie de desconforto para ninguém. Só que eu já vi padre, que inclusive eu vou até falar que ele é deputado federal, ou desculpa, pastor, né? Porque padre não pode ter nenhum cargo político. Esse aí rouba, meu amigo. Pensa no nome que rouba. Eu conheço vários, assim, eu conheço alguns pastores, assim, algumas figuras mesmo assim deploráveis, né? Mas, por exemplo, tem um pastor que tem um vídeo dele que ele diz o seguinte: olha, o irmão tá aqui fazendo uma doação, ele mandou o cartão de crédito e não mandou a senha. Aí depois Deus não abençoa, né? E aí vai dizer que é culpa de Deus, que ele não conseguiu a graça por culpa de Deus. Esse é deputado. Exatamente. Existe um deputado federal, pastor, que já falou isso, né? Então, meu amigo, peraí, rapidinho. Professor, o cara chegou a vender água ungida. Pois é, esse daí é outro, né? Mas enfim, eu não vou citar nomes aqui, né? E Kaique, não é só água não, é caneta. Compra essa caneta que você vai passar no vestibular, vai passar no concurso, entendeu? Passa não sei o que no manto e tal. Galera, na boa, quem quiser acreditar nisso, pode acreditar.
Mas se acreditar nisso, não critica a Igreja Católica do passado, certo? É de graça. Porque isso acontecia na Igreja Católica no passado, com certeza acontece até hoje. Mas, assim, hoje a gente já tem um esclarecimento, as redes sociais estão aí para mostrar essas coisas, e infelizmente ainda tem gente que cai nesse tipo de situação, entendeu? Pô, você deixar o cartão de crédito, aí não deixa a senha, depois Deus não abençoa e a culpa é de Deus, quer dizer, você tá, é uma espécie de pressão psicológica no cara, sabe? E achar que Deus está atrelado a essas questões financeiras, certo? Eu, pelo menos, não acredito nessa perspectiva de Deus. Mas tudo bem, quem quiser acreditar, fica à vontade. O que eu estou querendo dizer, professor Neto, por que tu está falando isso? Eu estou dizendo que são práticas que aconteciam naquela época, porque acontece até hoje, sabe? Acontece até hoje. E é muito forte, é muito presente, cara. É muito presente. Mas vamos lá. Receber bens em troca de salvação. Nessa graça, a Igreja Católica ela consegue 1/3 das terras cultiváveis da Europa. O que eu estou querendo dizer? Que nessa perspectiva bem aqui, gente, a Igreja Católica é a maior senhora de terras da Igreja Católica, da Europa. Certo? A Igreja Católica é a maior detentora de terras. Por isso, ela se torna se torna a instituição mais rica da Idade Média. Certo? Como ela se torna a instituição mais rica, ela acaba se tornando uma grande influente na política. Até a monarquia tinha medo da Igreja Católica. Porque o clero, ele tinha total influência sobre os bens das pessoas. Certo? Então, até hoje, a Igreja Católica é uma instituição muito rica, muito rica. Muito rica de verdade. Né? Não é molecagem, não. É muito rica. Tá? Para vocês terem noção, a Igreja Católica tem um banco. O Banco do Vaticano. Pô. Mas assim, beleza. O Vaticano é um estado como qualquer outro. Tudo bem. Né? Mas não dá para você dizer que não está atrelado, né, à religião católica. Na verdade, o Vaticano hoje é o único estado que tem uma relação direta com a religião. Mas é um estado. Certo? O Estado do Vaticano. Na verdade, é um país. O Vaticano é um país. É o menor país do mundo. Certo? O Vaticano é um país, ali existe toda uma estrutura. O Papa, ele é o chefe do Vaticano, ele é uma espécie de presidente do Vaticano, com suas próprias... Né, não existe eleição para Papa. O Papa, ele vai até ele renunciar ou então até ele morrer. E aí depois, quem faz a eleição não é o povo. Então, é toda uma estrutura específica. Certo? Então, vamos lá. Para resumir, você tem uma influência grega, que eu já falei aqui, né? A influência grega, para que tivesse... para que não houvesse um choque tão grande entre a religião grega e a Igreja Católica que acaba de emergir na Europa, certo? A reunião irá finalizar em 10 minutos. Ok. Eita, peraí. Opa. Olha aqui o Zoom querendo para me comprar. Calma, gente. Não vou comprar isso, não. Vamos voltar para a aula. Peraí. Retomar compartilhamento, isso. Certo? Então, vamos lá. Para fechar esses 10 minutos aqui, olha só. Tá, como eu estava falando aqui, deixa eu ver. Oh, meu Deus. Cadê o compartilhamento de tela? Como eu estava dizendo aqui, certo? Eu falei todas essas características aqui, tá bom? Pensamento social e cultural, oferecer bens em troca de salvação, e 1/3 das terras cultiváveis da Europa. Quais eram as grandes características dessa igreja? Olha só. Vou ler bem aqui, ó. Casos de homofetividade, pedofilia, abuso de poder por parte da igreja levaram a uma grande reforma na estrutura política e dogmática da igreja, né? Como o celibato, membros da igreja, a proibição de venda de indulgência, perdão divino e proibição de sacerdotes como membros eclesiásticos. Olha só, que é caso de homoafetividade. Gente, isso acontece. Esse negócio esse negócio de gay é muito atual. No meu tempo não tinha isso. Meus amores, a homoafetividade, ela acontece desde a Idade Antiga, antes de Cristo. Né? Sempre existiu. Né? Caso de pedofilia, essas coisas, isso aí acontece há muitos anos, mas é muito tempo antes até de Cristo. Né? Então, a Igreja Católica ela passa por uma reforma durante esse tempo. E é a partir daí
que você tem um movimento da Reforma Protestante. A gente vai separar um tempo para falar sobre isso. Outra característica, a Igreja Católica, a fim de coibir qualquer manifestação religiosa, começou a perseguir os ditos hereges e bruxas, sendo acusados injustamente, julgados de forma incoerente, muitas vezes mortos, de forma extremamente dolorosa, queimado, por exemplo, né? Esse processo foi chamado de Inquisição. É um outro aspecto que nós vamos estudar separadamente. Beleza? Aí, ó, com a real intenção de conquistar novos mercados e terras, a Igreja Católica reuniu senhores feudais para uma expedição através do Oriente Médio. O seu argumento era de conquistar as terras sagradas nos escritos bíblicos e evitar difundir a religião muçulmana, que cada vez estava ficando grande, muito grande na Europa, né? Essas expedições ficaram conhecidas como cruzadas. Então, nós vamos falar de cada um desses aspectos separadamente. Primeiro, Reforma Protestante, onde a grande figura desse processo é um padre católico chamado Martinho Lutero, né? Então, Martinho Lutero, ele observa tudo isso e ele começa a questionar a Igreja Católica, certo? Depois você tem a Inquisição, que é a perseguição da Igreja Católica àqueles que pensavam contra a Igreja. Isso é muito grave, isso é muito louco, certo? E aí depois a gente tem as Cruzadas, que tem uma série de características que é interessante a gente falar, e uma delas é por causa do crescimento do islamismo que a gente já trabalhou na aula passada, né? Aquela jihad, você lembra da jihad que eu falei? Que é a Guerra Santa? Lembram disso? Sim, professor. Pois é. Então, essa Guerra Santa, nessa graça aí, meu amigo, Maomé vai conquistando uma galera, né? Então isso vai se tornando muito forte, beleza? Então nós vamos estudar cada ponto desse separadamente. No primeiro pontinho que vocês estão vendo aqui, ó, Reforma Protestante. Aqui nós vamos estudar a Santa Inquisição, que de santa não tinha nada, né? E aqui a gente vai estudar as Cruzadas, tá bom? Então nós vamos estudar esses três movimentos separadamente. Ok, meus lindos? Então, aqui a gente interrompe o compartilhamento, certo? Eu queria só fazer a chamada de vocês aqui rapidinho, tá? Quem tá aí? João Paulo Reis. Tu é de onde, meu filho? Quanto a turma? Oi? Qual é a tua turma? Logística 103. 103, beleza. Tá bem aqui, João Paulo. Galera, eu tô dando um pontinho pra V2, tá bom? Marcos Aurélio. 101, professor, administração. Massa. Marcos Aurélio dos Santos da Silva, não é isso, pai? Isso mesmo, professor. Na hora. Helenzinha 203. Valéria 204? Isso, professor. Beleza, Valéria. João Pedro 204 também. Carliane, qual é a tua turma, Flor? 203. 203, beleza. Então tem duas 203, duas 204, uma da 101, né? Kai que estava aqui saiu, Isabela também. Certo, gente? Então é isso, tá bom? Hoje a gente começou, para a galera que chegou depois, a gente falou sobre mundo cristão, eu vou disponibilizar esse vídeo aqui depois, certo? No YouTube, para que as pessoas que não assistiram possam assistir, beleza? Então, é isso. Muito obrigado à presença de todos, valeu, um grande abraço e até a próxima. Valeu, tchau. Valeu. Tchau. Tchau.